Vamos lá, né? Pessoal, tudo bem? Vamos começar? Boa noite. Vamos lá. Meus caros, nós paramos na aula passada em que questão? Questão de número 17, né? É isso? 17. Bom demais. Vamos lá. Então a gente vai começar a 18. Lucas, põe aí na 18, por favor. Oi? Tá. Página 3, pessoal. Quem está em casa e aqui, né? Material, página 3, questão 18. Queria um pouco aí de atenção de vocês, né? Antes de começar. Pode ser? Vamos lá. Considerando a palavra sensibilidade, a questão é a questão de número 18. Nós temos a palavra sensibilidade. Essa palavra, ela termina com o sufixo dade. Toquezinho para vocês. A palavra termina em dade. Esse sufixo, ele tem valor, ele indica que a palavra é um substantivo. Tá? Sensibilidade. O sufixo dade indica que a palavra é um substantivo. Aí ele fala assim, ó. No tópico 1. Trata-se de um substantivo abstrato e sobrecomum. Abstrato e sobrecomum. Vamos lá, pessoal. A palavra sensibilidade, ele é um substantivo. E é um substantivo abstrato. Por quê? Porque a gente viu que substantivo abstrato é aquele que depende. Abstrato, ele depende ou independe? Depende da sua existência para que ele exista. Lembra? Amor, beijo, frio, são substantivos abstratos. Eles dependem da sua existência para que eles existam. Já palavras como saci, mula sem cabeça, Deus, são substantivos concretos, porque independem da sua existência para que ele exista. Só recapitulando, o que é um substantivo sobrecomum? É aquele substantivo o qual eu posso utilizar somente a palavra para ambos os gêneros. Certo? Tudo bem? A palavra sensibilidade é como a palavra criança. A criança, e eu vou utilizá-la para relatar a um indivíduo do sexo masculino como um indivíduo do sexo feminino, certo? Então, a criança é o mesmo caso de assensibilidade. A sensibilidade para qualquer indivíduo de qualquer gênero, tá? Deixa eu só recapitular para desencargo de consciência, que a UES gosta. Os substantivos, eles podem ser uniformes e biformes. O que é um substantivo uniforme? É aquele o qual eu utilizo para ambos os
gêneros, tá? Vamos lá. Eu tenho o epiceno, que o que define se um substantivo é epiceno é o adjetivo determinador, que é macho e fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea. Epiceno. Mamão macho, mamão fêmea. Epiceno. 2. Sobrecomum. O substantivo sobrecomum, você tem a seguinte situação. Ó, a coordenadora é a monstra ou o monstro? Já disse para vocês, é o monstro. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Ó, o monstro é a coordenadora carrasca ou coordenadora carrasco? Carrasco. Quem é? Tá aqui ela? Cadê ela? É ela? Tá falando pro povo acordar cedo, né? Por isso que eles estão com raiva de ti. Ó, carrasco é o carrasco. Serve para mim como para ela, que é a coordenadora. Carrasco. Não é assim não. Pessoal, ó, a vítima. Ei, a vítima. A vítima. Eu, a vítima. Ela, a vítima. Tá? Perceba que eu não tenho elementos que vão distinguir o gênero. É uma palavra para ambos os gêneros. Eu tenho também outro exemplo bem tranquilo. É a palavra que é campeão em concurso, cônjuge. E a galera erra. Inclusive os juízes de paz, quando vão casar vocês. Eles falam o cônjuge e a cônjuge. Não! Eu sou o cônjuge e ela é o cônjuge. Fala, professor, pensei que era a cônjuge. Não. É o cônjuge. Não é cônjuge, viu? Quem fala isso é outra pessoa. Que eu não vou dizer o nome, tá? É o cônjuge. O cônjuge. Tá bom? Sobrecomum. Show de bola. A diferença para o comum de 2 se dá aqui, ó. Lembra da Ana P? Lembra? Lembra da Ana P? Ana P. A Ana P sempre vai estar acompanhada de um substantivo. Quem é a Ana P? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Eu vou pegar, vou trazer o exemplo bem para cá, ó. Acompanha aqui a setinha. Veja, eu vou colocar aqui a palavra dentista. Dentista. Vem comigo, ó. Eu falei primeiro o quê? Então, eu posso ter o dentista, a dentista. Certo? Bora. O N, numeral. Não, eu vou colocar um não porque vocês vão confundir com artigo. Vou colocar, vamos supor que é plural, dentistas. Certo? Aí vou colocar 2 dentistas, 2 dentistas. Adjetivo. Dentista bonito. Dentista bonita. Meu dentista, minha dentista. O que vai determinar o sexo do elemento ao qual eu estou me referindo é o quê? Artigo, numeral, pronome e adjetivo.
Na ordem, dá para a gente aprender que é a famosa ANA-P. Não se esqueçam, a ANA-P está sempre ao lado do substantivo. Ela está encangada com o substantivo, tá? Pronto. Não vá confundir. Sobrecomum é uma palavra para ambos os indivíduos. Ou monstro, ou carrasco, ou cônjuge, tá? A vítima. Já no comum de dois, a diferença se dá pelo macete ANA-P, que é artigo, numeral, adjetivo e pronome. Beleza? Podemos continuar, né? Um é verdadeiro, pessoal, na questão 18. Vocês conseguiram revisar isso? Conseguiram? Revisar? Pronto, professor. E o biforme? Posso apagar aqui? Para explicar o biforme? Ó. Professor, e o biforme? Bi quer dizer o quê? 2, né? Então eu tenho duas formas para ambos os gêneros. Não? Ator, atriz. Menino, menina. Né? Homem, mulher. Certo ou errado? Qual é o masculino de mulher? Já disse para vocês isso. Quem é aluno daqui, desde novembro, não me decepcione, como é o nome desse par? Heterônimo. Homem não é masculino de mulher. Nora, aliás, tá, outro. Boi não é masculino de vaca. Genro não é masculino de nora. Por quê, pessoal? Porque eles não têm o mesmo radical. Radical de menino, é o N. Radical de menina, é o N. O que determinou o masculino e feminino? O, A. Ator e atriz. Embora eu não tenha vogal temática, porque ela é uma palavra, ela termina em consoante. Ator é uma palavra atemática, muito bem. O radical é quem? Toda. Atriz? Também. Mas eles têm a mesma origem, a mesma raiz. É diferente. Homem tem nada a ver com mulher. Boi, nada a ver com vaca. Genro, nada a ver com nora. Quando eu digo quanto ao radical. Então, esses pares aqui são pares de heterônimos. Heterônimos. Tá bom? Podemos continuar, né? Então, um é verdadeiro. 2. Posso? Dois. Temos assim, ó. O adjetivo sensível é da mesma família de palavras que o substantivo. Eu estou sensível. Sensível é uma característica. Sensível é uma característica. Se é uma característica, ele é um adjetivo. E o 2 está dizendo o quê? É da mesma família de palavras que o
substantivo. Falso, né? Não é verdadeiro? Vamos lá. Pode-se afirmar, pode-se formar insensibilidade a partir de uma derivação parassintética? Não, né, pessoal? Sobrou o quê? Item correto, item A. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Ei, eu coloquei essa questão 18 de propósito. Por quê? Porque assim, ela causou muitas polêmicas. E se você colocar em alguns sites, né, você vai perceber, ela vai dar outro gabarito. Ela pode dar outro gabarito. Mas, entendam, sensível. Onde é que está a polêmica? É na palavra sensível. Sensível é um adjetivo, não é? Acabei de mostrar para vocês. Ele é da mesma classe de palavras de substantivo? Não. Tem aluno que diz assim, que considerou assim, ó. Professor, mas sensível é nome. É nome. Se flexiona em gênero, número, né? E grau. Então é da mesma família que substantivo. Não, cara. Não. Adjetivo é característica. Substantivo é essência. Ó, mulher, mulher guerreira. Mulher é a essência. Substantivo. Guerreira é a característica desta mulher, que pode mudar. Certo? Tudo bem? Eu coloquei justamente para que vocês atentem a isso. Beleza? 18, item A. Cuidado. Ele está dizendo que no tópico 3, insensibilidade, não é isso? É parassíntese. Só relembrando aqui, ó. Parassíntese é quando eu retiro um e a palavra deixa de existir. Se eu tiro in, a palavra sensibilidade continua existindo. E se eu tiro dade, a palavra insensível continua existindo. Então é parassíntese? Não. É derivação prefixal e sufixal. Item correto, item A de aprovação. Questão 19. Muito legal, questão 19. Os paroxítonos em ão, terminados em ão, e alguns poucos oxítonos em monossílabos formam o plural pelo simples acréscimo de S. Alguns substantivos terminados em ão formam o plural substituindo a terminação por ães. Em alguns casos, há mais do que uma forma aceitável para esses plurais, como é o caso de... Ó, eu não gosto de questões assim, principalmente em concurso público, mas aparece na UES. Porque ela não seleciona ninguém com isso. É decoreba. Você decorar isso aqui. Amigo, a língua é variante. Eu sei que cidadão, plural de cidadão é cidadãos. Mas, vez por outra, eu posso me pegar falando cidadãos. Acontece. Porque a fala, ela é singular. Ela é individual. Já estudou isso, né? A fala, ela é individual. A escrita, ela é comum. E como o colega falou, a fala, ela é viva. Ou seja, ela vive se transformando. Senão a gente estaria falando vossa mercê. E a gente não estaria falando crush, e sim pão. Olha, aquele homem é um pão, né? E não crush. Quem é que fala crush, meu Deus? Então, eu não gosto desse tipo de questão, mas, infelizmente, tá na prova, tá no edital.
Se vier, porque não tem uma forma, é decorar. E essa questão ainda é pior. E eu botei de propósito também. Tinha uma questão que é da UES que perguntava o plural de concessão, lembram? A gente já fez essa questão aqui. Lembra? A gente fez essa questão aqui. Tanto a galera do Fundamental 1, Fundamental 2, a gente fez essa questão aqui. O plural de concessão é? Aí ele perguntava qual era a outra palavra que tinha a mesma variação. Facinho, né? Boa, concessão, concessões. Mas aqui é de lascar. Vamos lá. Tu já não marcaria o item C, né? Porque o plural de cidadão é? E não cidadães. Cidadãos. Elimina C. Tabelião. Tabeli. Professor, tabeliães. Capelão. Capelães. Aí tem uma música do Engenheiros da Havaí. Refrões de bolero. Né? Professor, refrões e refrães são duas formas aceitas? Sim. Embora refrões não estejam em dicionários, olha só. Mas é aceita na língua portuguesa. Refrões e refrães. Então eu tenho uma palavra que tem dois plurais. Item correto, item A. A UES, ela não vai ser sacana com vocês nesse aspecto. Eu penso isso. Tá bom? Item correto, item A de churrasco. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. 20ª. Vou apagar. Lucas, 20ª. Respirar fundo. Ó, pessoal, questão de número 20. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Qual é o nome dessa derivação? Qual é? A classe gramatical é empregada fora da sua classe original. Derivação imprópria, tá? Assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada de adjetivo para substantivo. Meus amigos, quando há uma substantivação, essa palavra ela é anteposta por artigo. Ela é anteposta por artigo. Eu te dei a questão. Qual o item correto? Pessoal, de novo, adjetivo para substantivo. Bora lá, bora. Item A. As ideias geniais. Geniais modifica, dando uma característica às ideias, que é um substantivo, né? No item A, eu tenho as ideias geniais. Essa palavra destacada, que lá no dia da prova vai aparecer destacada, viu? Porque é típico da banca. Geniais caracteriza ideias. Lembre-se, sempre busque o nome. O nome está rodeado pelos elementos da ANA P. Artigo, adjetivo. Então, se a ANA P está encangada com os substantivos, ideias vai ser o quê?
substantivos. Substantivos, ó. Substantivo. E geniais é adjetivo. As vai ser artigo. Geniais mudou de classe gramatical? Não. Continua sendo adjetivo. O que é necessário jamais é ridículo. Pessoal, jamais é ridículo. O que é ridículo? Não. Aquilo que é necessário. Aquilo. É tanto que ridículo é uma característica do O. Porque se eu trocar esse O por aquilo, eu tenho um pronome demonstrativo. Já falei isso para vocês também. O O, quando ele é antecedido, aliás, quando ele antecede o que, ele se torna, ele tem valor, no caso, de pronome demonstrativo. No caso ali, aquilo, né? Então, o que é ridículo? Aquilo. Então, ridículo vai ser adjetivo. Mudou a classe gramatical dele? Não. Continua sendo adjetivo, que é a característica do O, que está ali anterior ao que. Próximo. C. Os fatos são sonoros. O que importa são os silêncios. Pessoal, os silêncios. Olha que massa. Silêncio é um não. Bora lá. Quando eu digo assim, pessoal, façam silêncio, por favor. Eu estou pedindo para que vocês pratiquem uma ação. Então, essa ação praticada, deliberada, e que depende de vocês para que ele exista, ele é um substantivo abstrato. Certo? Então, silêncio é um substantivo e abstrato, porque depende da sua existência para que ele exista. Só vai haver silêncio se você o fizer, se você existir. Então, silêncio vai ser um substantivo. Pessoal, o que ele está querendo, hein? Adjetivo para substantivo. Meu amigo, o que eu falei no início da questão, vocês deveriam ter olhado ali, ó, de boa. Olha o item aí, galera, ó. O pão dos pobres. O pão dos pobres. Cadê o artigo, professor? Pobre não é uma característica? Eu sou pobre. Uma característica minha? Ó, eu sou pobre. Pobre, característica. Só que nesse caso, como ele está sendo antecedido por um artigo, ele se torna num substantivo. É o que a questão quer? Adjetivo para substantivo. Item correto, item D de Deus. Me acuda. Hã? Certo, masculino de mulher não existe. O radical de mulher é a palavra toda, porque ela termina em consoante. O mesmo acontece com o homem. O radical é toda a palavra, porque ela termina em consoante.
Ó, presta atenção. O masculino de mulher não existe. É o que nós chamamos de heterônimo. Hã? Não, é heterônimo. É. Entendi. É heterônimo. Mas entendeu, né? Que o par é um heterônimo. Que não existe, porque eles não têm o mesmo radical. Pessoal, e é uma questão que caiu até no último concurso feito pela UVA, né? Se vocês fizeram, ou que vocês já fizeram a prova, né? Tem lá um par de heterônimo, tá? Assim, eu falo por desencargo de consciência, né? Porque vai que ela cobra. Principalmente o pessoal da pedagogia, tá? Espero que ela não cobre isso no pessoal dos licenciados. Eu espero, né? Enfim, podemos? Aqui, vocês entenderam? De boinha? Galera, item correto, item D. Estão de boa. Posso apagar? Eu vou revisar com vocês, tá? Eu vou revisar com vocês. Grau do adjetivo. Tá bom? Eu não vou resolver essa questão aqui. Quem vai resolver é vocês. Eu vou revisar. Pode ser? O grau do adjetivo, ele passa assim, galera, ó. Grau do adjetivo. Chamando vocês de galera, ó. Igual no Fundamental 2. Grau do adjetivo. Meus caros professores, o grau do adjetivo, ele aparece assim pra gente em questões. Ele é comparativo. No grau comparativo, eu vou comparar dois elementos e uma característica. Dois elementos e uma característica. Esse grau pode ser comparativo de igualdade. Ele pode ser grau comparativo de superioridade. E pode ser grau comparativo de inferioridade. Igualdade, superioridade e inferioridade. No grau comparativo de igualdade, lembre-se, eu comparo dois elementos e uma característica. Dois elementos e uma característica. Vamos lá. Maria é igualdade. Tão bonita. Ó, bonita. Maria é tão bonita quanto Joana. Veja, tão bonita quanto. Cadê a característica? Cadê? Bonita. Bonita é a característica. Cadê os elementos? Maria, Joana. Tão quanto. Mas pode ser tanto como? Pode. Tá? Igualdade. Dois elementos, uma característica. Tanto quanto, tanto como. O que eu quero que vocês guardem na cabeça para o dia da prova, meus caros professores, é que o comparativo, eu comparo dois elementos. Eu comparo dois elementos. Eu comparo dois elementos e uma característica. Tá?
superioridade. Pedro é mais leal. Pode aparecer assim, ó, do que, ou somente que, tá? Do que José. Perceba, mais do que ou mais que. Cadê a característica? Leal. Cadê os dois elementos? Pedro e José. Inferioridade. Pedro é menos leal do que José. Pedro, um elemento. José, outro elemento. Característica, leal. Estrutura de comparação, menos do que. Então, eu tenho dois elementos e uma característica, leal. Comparativo é o quê? Dois elementos, uma característica. Dois elementos, uma característica. Certo? Dois elementos, uma característica. Comparativo. Posso passar adiante? Pronto, você pode tirar print, tirar foto, colocar no grupo, o que você quiser, mas eu vou apagar. Posso? Vou apagar, viu? Missa? É bom também. Aham. Faça o que? Paga uma promessa? Quê? Eu? Ah, pensou? Quer dizer, então, que eu tenho que pagar a promessa pra ti? Rapaz, é igual a minha mãe, faz promessa pra gente pagar. Olha, eu fiz uma promessa, que tu vai passar no concurso. Aí eu fiz uma promessa pra tu. Aí eu, pra mim pra tu passar no concurso. Boa, obrigado, mãe. Não, mas tu quer pagar. A promessa é você que paga. Eu assumo os meus BOs, né? Seja com quem for. Vamos lá. Superlativo. Superlativo. Opa. Ó, tu me desconcentra. Absoluto. Superlativo. Absoluto. Ele é assim, pessoal. Não vacile. O comparativo, dois elementos, uma característica. O superlativo absoluto, eu não vou comparar dois elementos. Eu vou enaltecer uma característica. Vou repetir. Eu vou enaltecer uma característica de um indivíduo. O superlativo absoluto, ele pode ser um analítico e pode ser sintético. O analítico, ele tem essa característica aqui, ó, essa estrutura. Advérbio mais adjetivo. Advérbio mais adjetivo. Veja, exemplo. A professora é bem animada. Perceba. Eu tenho aqui um advérbio e tenho aqui um adjetivo. Bem animada cai nessa
estrutura de advérbio mais adjetivo. Bem animada, advérbio mais adjetivo. Pegaram? Que grau é esse? Grau superlativo absoluto, analítico. O grau também pode ser superlativo absoluto sintético. Nesta situação, pessoal, eu vou ter, adjetivo mais um sufixo, que geralmente são érrimo, íssimo. Tá? Érrimo e íssimo. Aí vem comigo aqui, Exemplo. A professora é animadíssima. A professora é animadíssima. Bem animada é a mesma coisa de animadíssima, não é? É. Tem o mesmo campo semântico, ou seja, tem o mesmo sentido. Então, animadíssima é o adjetivo mais o sufixo, que se equivalem às expressões quanto ao sentido. Mas quanto à classificação do grau, um é analítico e o outro é sintético. Grau superlativo absoluto, analítico e sintético. Olha, pessoal, eu imagino assim, que uma prova de concurso que quer selecionar os indivíduos para ocuparem cargos, acho que a banca como a UES não vai brincar de fazer questões, eu espero, mas há sufixos que são eruditos. Exemplo, o homem célebre. Célebre. Homem muito célebre. Homem celebérrimo. Certo? Torta muito doce. Torta docílima. Professor, docílima. Professor, você espera que a UES cobre isso da gente? Espero que não. Tá? Tudo bem? Espero que não. Mas eu falo por desencargo de consciência, né? Mas espero que ela não cobre. É brincar de fazer concurso aí. Pessoal, superlativo absoluto. Pegaram as duas situações? Pegaram? Ok. Posso apagar? Obrigado, professora. Ai, senhor. Vamos lá. Superlativo relativo. Superlativo relativo. Agora, eu não vou comparar dois elementos e uma característica. Eu não vou enaltecer uma característica. Eu vou comparar um elemento dentro de um todo, dentro de um meio. Esse superlativo relativo, ele se subdivide em superlativo relativo de superioridade e superlativo de inferioridade. Superlativo de superioridade e superlativo de inferioridade. Lembre-se, lá no comparativo eu comparo dois elementos e uma característica. Aqui eu vou comparar um elemento com um todo, um universo.
Veja. Ana é a melhor aluna da sala. Eu estou comparando a Ana com quem, pessoal? A sala. A sala é outro elemento, outro indivíduo? Não, é um todo. É um universo. A situação é de superioridade. A Ana é a menor aluna da sala. Estou comparando a Ana com quem? Com a sala. Tá certo? Espera aí, professor. Espera aí. Vamos aqui para o conceito, tá? Aí você faz a pergunta de novo, pode ser? Vamos lá. No superlativo relativo, eu não comparo dois elementos. Eu estabeleço uma relação com o todo, com o universo. Ana é a melhor aluna da sala. Ana, sala. Relação da Ana com o todo. Ana é a menor aluna da sala. Diferentemente do comparativo, eu não comparo dois elementos. Eu comparo um elemento com um universo. Certo, professor? Agora, faça a sua pergunta. Deu certo? Então, pronto. Pegaram aí a ideia? Um elemento com o universo, com o todo. Show de bola? Pegadinha do malandro. Posso apagar? Do malandro da US. Olha o que a US fez. Professora, preste atenção, professora. A US fez isso, ó. Esta situação é pior do que aquela. Aí perguntou, na cara dura, qual o grau do adjetivo? Pior. Eu vou dar alternativas. A. Comparativo de superioridade. Comparativo não. Superlativo de superlativo relativo, superlativo absoluto, sintético, de superlativo absoluto analítico. O
o que você marcaria? Ela se levanta, ela vai se embora resolvendo a questão. Assim mesmo, professora. Em casa decorando, sai gritando assim, superlativo, né, para decorar. Tchau, professora. E aí, pessoal, rapidez. A pegadinha foi essa, galera, ó. E ela foi assim, porque tá certa porque ela é banca, né? Ela quer eliminar mesmo, né? Mas tá certo também. Ó, esta situação é pior do que aquela. Eu tô comparando dois elementos, não tô? Situação, aquela. Eu tenho dois elementos. E essa questão foi de 2018, recente, né? Porque a gente teve 2 anos de pandemia, né, pessoal? Entenda. Vamos lá. Aí, os alunos ficaram assim: Igor, eu não marquei o item A. Porque pior é ruim. E se é ruim, é inferior. E se é inferior, eu não vou marcar. Ali tem superioridade. Diabo é isso, né? Amiguinho, é o seguinte. O pior é a forma sintética, vou botar entre aspas, tá? De mais ruim. Né? A situação é mais ruim que aquela. Show de bola? Item correto, item A. Agora bora para a questão 21. Assinale a alternativa. Calma aí, pessoal. Calma aí. Calma aí, eu cheguei um pouquinho. Vamos só esperar. Quero fazer pelo menos essa aqui, essas duas, tá? Pode ser? 9h15 a gente vai. Se você quiser, tem ônibus, tem alguém esperando ali, mande uma mensagem, então vai lá avisar, né? Ei, vou faltar. Mas, de boa. Entendo, você também. 21. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Cara, boa demais. Olha, eu ganhei a noite, sério. Porque o que eu falei vocês fixaram. Vou dormir feliz, pelo menos hoje, né? Brincando. Item correto? Item B. B de bola. Bola que a gente joga no churrasco. Ó, o item A. Tão alto quanto? Comparativo de igualdade. B. As pessoas estavam muito otimistas. Eu tenho um advérbio e tenho um adjetivo. C. Você é inteligentíssimo. Absoluto sintético. D. O cachorro era o mais bonito da cidade. Superlativo, relativo de superioridade. Olha o que nós temos na 22. Observe o vocábulo maior utilizado em embora nunca tenha confessado. Esta cena foi o ponto de partida para o Orwell criar o Big Brother, cuja amplitude é maior, vírgula, universal. Assinale a opção em que o termo também funciona como um adjetivo e está flexionado no mesmo grau da frase acima. Pessoal, maior está em que grau? Superlativo, relativo de superioridade. Na Idade Média, a tecnologia mais primitiva era um bem muito maior do que as ferramentas robóticas de hoje. Eu estou comparando dois elementos. Vai marcar?
Tem dois elementos, não é não? Primitiva, ferramentas robóticas. E tem a VRAL, não marca. B. Na Idade Média, a tecnologia não era a maior de todas. Olha. Acho que é B, né, professor? Eu acho. Na Idade Média, um ritual religioso apenas era tão importante quanto maior fosse a comparativo, não é não? Eu tenho essa ideia de superlativo, um elemento que compara com o universo? Não. Na Idade Média, o maior valor humano era a religião e não a tecnologia. Professor, eu estou em dúvida entre a B e a D. Levem essa dúvida. Próxima sexta-feira a gente tira. Certo? Mas façam, sem pesquisar. Ok? Preenchem cenas para os próximos capítulos. Todo mundo já vai embora já. Pessoal, tchau, tchau. Até sexta, tá? Sextou. Pessoal de... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine.